Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e o assunto que mais movimentou principalmente a nossa página do Facebook essa semana foi exatamente a possibilidade de aumentos de impostos pelo governo. O que aconteceu foi que o Ministério da Fazenda atual, do Temer, que não é o que vai fazer as modificações, ele fez um estudo, segundo o próprio Ministério, é um exercício de impacto financeiro que não indica qualquer intenção de sugestão de propostas a serem encaminhadas. Então, é apenas um exercício de impacto financeiro, mas dado a quantidade de detalhes, a quantidade de impostos e o impacto que cada um deles pode fazer no próprio orçamento brasileiro, a gente ficou um pouco com o pé atrás e a gente já percebe isso um pouco como uma proposta. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os impostos que podem aumentar para você. Às vezes, não só como investidor, mas também você na tua vida real como cidadão. Então, curtam já o vídeo com a gente, se inscrevam no canal. A gente já vai começar depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, é importante falar que esse exercício de impacto financeiro que o Ministério da Fazenda divulgou, ele faz parte de todo um contexto brasileiro, um contexto em que o Brasil acabou gastando muito mais do que arrecadou nos últimos 4, 5 anos. Então, durante esse período, a dívida pública brasileira cresceu muito e, se caso nada seja feito, essa dívida logo vai chegar em 100% do PIB, até valores acima, o que pode trazer problemas e até riscos de calote futuro. Então, o Ministério da Fazenda fez esse exercício e a gente vai ver agora os impostos que podem aumentar, e na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre esse contexto brasileiro, embora boa parte das coisas a gente já tenha falado aqui ao longo do ano nesses vídeos de sábado. Então a gente já está aqui vendo o PDF exatamente da divulgação do Ministério da Fazenda. Lembro que é o Ministério da Fazenda atual, pode ser que nada disso seja implantado. Então, olha só, eles começam aqui, tendo em vista a necessidade de ajustes para garantir a sustentabilidade fiscal, será necessária a ampliação de ao menos 4% do PIB de resultados primários nos próximos anos. E aí eles colocam aqui algo que eu realmente não gostei de ler. A posição desta equipe do Ministério da Fazenda sempre foi de realizar o ajuste por meio da redução de despesas. Caso esta não seja a opção da sociedade, será inevitável o aumento da arrecadação via tributos. E eu acredito que toda a sociedade preferia que fosse via redução de despesas e não aumento de tributos. Mas a gente vê que os gastos ainda são bastante grandes, embora tenham crescido menos quando a gente fala de gastos com a Câmara dos Deputados, Senado Federal, quantidade de ministérios, Presidência da República, Vice-Presidência da República, cargos comissionados e por aí vai. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela. Existem 3 formas do governo conseguir ganhar mais receita. Uma delas é diminuindo as despesas, e a gente vê aqui que isso está contemplado nessa linha de baixo. Tem uma outra forma que é aumentar a receita, que seria aumentar a arrecadação, aumentar os impostos, e tem também a parte de benefício tributário, ou seja, uma empresa que às vezes tem um incentivo fiscal, se diminui esse incentivo fiscal, ela passa a pagar um imposto maior. Então, quer dizer, uma redução de benefícios tributários, uma redução de subsídios também faz o governo arrecadar mais impostos. Então, vamos dar uma olhada agora na próxima tabela, que é essa aqui de baixo, que a gente fala das receitas primárias, e vamos ver as principais propostas. Vamos botar propostas entre aspas, porque o Ministério da Fazenda disse que não era proposta, desse exercício de impacto financeiro. Então, olha só, elevação da alíquota previdenciária dos servidores federais civis, de 11% para 14%. Previdenciária dos servidores e pensionistas militares, 11%. Tributação de imposto de renda do excedente ao lucro contábil na distribuição, alguns que não tem muito a ver
com o próprio investimento. Eu vou pular, mas são várias aqui. Quem quiser parar o vídeo pode parar e ler. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, juros sobre capital próprio, redução gradativa do limite de dedução para o pagamento em relação ao montante de lucros e reservas. E aí lá embaixo ele explica. Então, já que isso aqui tem a ver com investimentos, vamos lá embaixo e dar uma olhada o que significa isso. Ó. Redução gradativa do juros sobre capital próprio até sua extinção em 2021. Redução para 20% do lucro apurado em 2019, 10% em 2020 e revogação do dispositivo em 2021. A estimativa da Receita Federal é de ganho fiscal com a medida de 3 bilhões anuais em 2016. O valor foi atualizado pelo PIB, o que daria 3,6 e 3,8 em 2020. O que isso significa? Significa que as empresas não vão mais poder distribuir juros sobre capital próprio. E eu já mostrei isso algumas vezes aqui. O juros sobre capital próprio nada mais é do que uma forma que a empresa tem de distribuir para os acionistas. Isso entra na despesa financeira, então reduz o lucro da empresa, o que reduz o imposto de renda que ela paga. Então, se isso passar, a partir de 2021, qualquer tipo de provento que a empresa venha fazer vai ser na forma de dividendos. Outra forma aqui, vamos voltar aqui para a tabela de cima. Aí a gente fala aqui, ó, tributação de lucros distribuídos e dividendos nos moldes vigentes até 1995, a alíquota linear de 15% na fonte e sem faixa de isenção. Então, quer dizer, mesmo o cara que ganha R$2 de dividendo no mês, ele vai pagar 15%. Eu achei estranho esses valores aqui de 21 bilhões, 22 bilhões, 24 bilhões. Como vocês sabem, eu faço sempre aqui algumas análises e eu vi que no último ano, por exemplo, foram distribuídos 79 bilhões de reais, somando dividendo e juros sobre o capital próprio. Então, fazendo 15% disso, mesmo que tudo fosse dividendo, ainda daria 10 a 11 bilhões, ou no máximo 12 bilhões. E a gente está vendo aqui 21 bilhões, então eu achei estranho. Então acho que vale a pena a gente ir lá embaixo na explicação para a gente ver por que esse valor é maior. E aí a gente vê aqui, ó, alíquota linear na fonte, tá? A base de dados da DIRF informado pela Receita Federal Brasileira, referente ao ano calendário de 2016, reporta que a base tributária de rendimentos isentos e não tributáveis referente aos lucros e dividendos distribuídos, assim como os rendimentos dos sócios de microempresa ou simples, alcançava cerca de 350 bilhões de reais naquele ano. Então, isso, se vocês quiserem, vem de volta, olha o meu vídeo lá de tributação de dividendos, em que eu cantei a pedra lá atrás e falei que mesmo que você não seja investidor, você vai ser pego com essa tributação de dividendos. Porque se você tem uma empresa e você recebe lucro, aquele lucro que fica acumulado na forma de dividendos da tua microempresa, do teu pequeno negócio, do teu pequeno salão, da tua pequena padaria, do teu pequeno restaurante ou qualquer coisa que você tenha, você vai acabar sendo tributado nessa forma também. Então, o Prolabore vai ser tributado, o que sobrar de lucro lá vai ser tributado também. E aí o próprio governo diz que ele pegou uma base melhor de 150 bilhões, ele acredita que tem aí 200 bilhões de evasão, ou seja, de pessoas que declaram que recebem esse valor, mas que não declaram, é apenas uma forma de colocar ali que ele é isento, já que é um rendimento que hoje é isento, então ele coloca na base de 150 bilhões, e a gente fala aqui, e ele chega a falar aqui, tá? Quem quiser para o vídeo aqui depois, dá uma lida aqui nesses parágrafos de baixo e vocês vão ver exatamente isso. Vamos lá para mais uma forma de aumento de tributação. Criação de uma alíquota adicional de 35% do imposto de renda pessoa física para rendas superiores a 300 mil anuais. Eu acredito que a primeira coisa que você vai pensar após ler isso, você vai fazer a conta, você vai descobrir que é 25 mil por mês. Aí você vai falar assim, Daniel, eu não ganho 25 mil por mês, nunca vou ganhar, então não tem problema, isso não impacta em mim. Então eu convido você a lembrar quando começou o Plano Real, não faz muito tempo atrás, em 1994. O salário mínimo era R$70.
e a faixa máxima de alíquota era R$ 1.800. A gente tinha o isento em R$ 900 e a gente tinha a faixa de 15% entre 900 e 1.800 e acima de R$ 1.800 pagava 27,5%, que é a mesma alíquota máxima até hoje. O que eu quero mostrar para vocês é que esse R$ 1.800 era em torno de 25 vezes o salário mínimo. E o salário mínimo projetado para o ano que vem vai ser em torno de R$ 1.000. Então esse R$ 25.000 por mês hoje, nada mais é do que 25 vezes o salário mínimo, que era o mesmo lá de trás, R$ 1.800, e que não foi reajustado. Ou seja, o que foi reajustado para 4.600 de hoje. Em 22 anos o salário mínimo subiu de 70 para 1.000, e a faixa máxima subiu de 1.800 para 4.600. Então, o que acontece? Se você acha que você não vai pegar essa alíquota de 35%, porque R$ 25.000 é um valor muito longe de você, daqui a 15 anos ou 20 anos, provavelmente você vai estar pagando essa alíquota também. Então é bom você pensar nisso. O reajuste dessas alíquotas, elas não vão ser feitas nem de acordo com a inflação, porque essa é a melhor forma do governo ganhar dinheiro. Ele apenas não reajusta e deixa a inflação fazer o trabalho dela. Imposto de renda, LCA, LCI, 15% de tributação. Eu acho que aqui a gente não tem muito o que falar. Essas letras de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliária, que hoje as empresas usam para captar um dinheiro um pouco mais barato e que você usa para ter o teu ganho de capital isento, você vai passar a pagar 15% de tributação. Aí a gente tem aqui, imposto de renda de aplicações financeiras, elevar a tabela regressiva de tributação em 5 pontos percentuais. Aqui eu tive uma dúvida, porque existem duas tabelas regressivas em termos de aplicações financeiras. Tem aquela tabela regressiva da renda fixa, que você tem a menor alíquota 15% para investimentos que passam 2 anos e a maior alíquota 22,5% para investimentos que ficam abaixo de 6 meses. Mas você também tem uma tabela que é a da Previdência Privada, que também é uma tabela regressiva e que é 10% de imposto para quem deixa o dinheiro aplicado mais do que 10 anos e 35% para quem deixa o dinheiro aplicado menos de 2 anos. Então vamos dar uma olhada lá embaixo para a gente ver o que são esses impostos. Aqui eles chegam a falar, aumento em 5% das alíquotas presentes nas tabelas regressivas do imposto de renda sobre aplicações financeiras de renda fixa e de multimercados. Tá? Então, inclusive fundos devem entrar aqui também, e a gente não tem aqui nada específico sobre a parte de previdência privada da pessoa física nessa tabela regressiva. Pelo menos aqui ainda não aparece, pode ser que quem sabe mais para frente apareça também. Esta medida implicaria em aumento da receita de 1,5 bilhão e 1,6 bilhão em 2020. Vamos continuar aqui com os aumentos de impostos. Aí a gente tem aqui, ó, nova contribuição previdenciária para tomadores de serviços por cooperativas de trabalho, imposto de renda, tributação de fundos privados, acho que quase ninguém aqui deve ter isso, tá? Redução de 30% para 15% do limite de compensação do prejuízo fiscal, base de cálculo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso aqui é importante para empresas que têm prejuízo fiscal e que estão virando para lucro. A redução aqui vai ser feita de 30% para 15%. Tributação de heranças e doações. Essa aqui não tem a ver com investimento, mas eu acho que vai agradar a gente ler aí para algumas pessoas. Então vamos botar aqui, ó, fim da isenção de imposto de renda, pessoa física na tributação de heranças e doações, conforme previsto em leis de 2016 e 2016. Importante mencionar que esta medida envolve questionamentos constitucionais relativos à invasão de competência, duplicidade de fato gerador. Enfim, valeria a pena olhar essas duas leis aqui, mas que não tem a ver com o vídeo de hoje. Então a gente tem aí uma isenção de imposto de renda. Lembrando que o imposto que tem hoje de herança é um imposto estadual, né, que é aquele ITCMD ou ITMCD. Então a gente vai ter aí mais um imposto sobre heranças e doações. Então, gente, a gente ainda tem aqui tributação de direito autoral e de imagem.
E a gente tem aqui também cobrança de mensalidade nas universidades públicas, por exemplo, que isso não tem a ver com a própria Receita Federal. Mas aí já mais uma coisa, você que está pensando em botar teu filho em uma universidade pública, provavelmente você vai precisar pagar aí mais para frente. E a gente tem outras coisas interessantes aqui na parte de subsídios também. Então o que a gente tem aqui, ó? E agora vamos falar um pouco mais rápido para esse vídeo não ficar muito longo. Ó, Simples Nacional e MEI. Tá? Então você é um microempresário individual, você tem uma empresa no Simples Nacional, elevação das tarifas aplicadas às diversas atividades e faixas de faturamento. Ó, despesas médicas no imposto de renda, instituição de um limite para dedução de gastos com despesa médica para a pessoa física. E aí a gente pode dar uma olhada aqui, ó. A projeção mostrada acima parte do princípio do estabelecimento de um teto que proporcione um ganho de 15% em relação à renúncia existente. Então, quer dizer, eles não colocam aqui ainda o teto, mas provavelmente vai ser um outro teto que vai cair no mesmo problema daquela renda de 25 mil por mês. Esse teto provavelmente ele não vai ser reajustado quase nunca, ou vai ser reajustado muito poucas vezes e daqui a 15, 20 anos esse teto não vai ser quase nada. Faixa de isenção para declarantes com mais de 65 anos. Ó, redução das faixas de isenção para declarantes com mais de 65 anos. E aqui eles falam que como a aposentadoria deve aumentar a quantidade de anos, a pessoa ficaria com vontade de fingir que ela não é trabalhadora para receber um benefício. E aí ela não entraria com a aposentadoria, ela entraria com benefício porque seria 2, 3 anos antes. Seria ajustar os dois. Redução dos produtos elegíveis para isenção de impostos. Então quer dizer, eles vão entrar até na desoneração da cesta básica, vai aumentar aí valores. Então olha só, por exemplo, uma empresa igual a Camil, que fabrica muito arroz e feijão, provavelmente vai ter um aumento aí de valor de preço do imposto da empresa. E aqui na parte de despesas, a gente tem aqui algumas coisas que até são interessantes. Ó, a gente tem aqui limitar a contratação de novos servidores, quer dizer, só entra a quantidade que sai, isso eu acho interessante. A gente vê aqui, ó, suspensão de reajuste dos servidores, então quer dizer, a gente não vai ter o aumento dos servidores. Ó, redução do quantitativo de cargos comissionados, então a gente fala de 1/3 aqui. Aumento da idade mínima para concessão do BPC. Tá? Para quem não sabe, o BPC é um salário mínimo pago à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então eles estão propondo aumentar isso de 65 para 68 anos, vai muito em linha com o que eu falei antes. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, desvinculação do valor do piso previdenciário ao salário mínimo. Isso é algo que eu defendi sempre, mas não da forma que eles estão fazendo. Porque o que eles estão fazendo é o seguinte, eles vão reajustar o salário mínimo de acordo com a inflação, e eles ainda querem desvincular o piso previdenciário. Então quer dizer, o aposentado não vai ter reajuste, né? Provavelmente. E o salário mínimo ele deveria ser reajustado pela inflação mais alguma coisa, para garantir um ganho de produtividade. Já a pessoa que já parou de trabalhar, essa sim, na minha visão, deveria ser reajustada de acordo com a inflação para não perder o poder de compra dela. Quem está trabalhando ganha o poder de compra mais a produtividade. Quem já parou de trabalhar mantém o poder de compra. Essa seria a minha visão. Pela proposta que é, quem está trabalhando mantém o poder de compra e quem não está trabalhando não ganha nada, né? Mantém a mesma coisa e a inflação vai corroendo o salário da pessoa. Enfim, gente, é bem complicado uma situação dessa que a gente está vendo aqui. Aí, desvinculação do reajuste do piso de assistência social do salário mínimo. A gente tem aqui a aprovação da reforma da Previdência, e aqui são aumentos de idades principalmente. Aumento da franquia do auxílio-doença de 15 para 30 dias, ou seja, as empresas vão começar a gastar mais, porque
quando um funcionário, quando um trabalhador, ele tem um problema de saúde e ele sai e fica, por exemplo, 2, 3 meses fora, hoje a empresa paga 15 dias e o governo paga a diferença. Agora a empresa vai passar a pagar 30 dias. Então quer dizer, o governo está jogando um custo dele, que já jogava 15 dias, vai passar a jogar 30. E aí a gente tem aqui, ó, fusão de benefícios assistenciais, acesso ao seguro-desemprego após esgotado o FGTS. Essa aqui é outra engenharia aqui, maravilhosa para não falar o contrário. A combinação de seguro-desemprego e FGTS tende a aumentar a rotatividade da mão de obra no país, pois induzindo a própria demissão, os trabalhadores podem sacar os recursos acumulados em suas contas, tendo ainda acesso ao seguro-desemprego. Assim, sugere-se adotar sequenciamento do acesso ao FGTS e ao seguro-desemprego. O acesso ao FGTS em caso de demissão deixaria de ser integral, sendo limitado a um percentual do salário por mês. Então, quer dizer, a pessoa ela sai, ela é demitida, ela não pode mais sacar o FGTS integral. Ela só pode sacar um percentual do salário por mês. O trabalhador demitido teria acesso ao seguro-desemprego apenas após esgotado o saldo do FGTS. Esta medida implicaria, na visão deles, em redução da despesa de 32 bilhões em 2019. Enfim, gente, a gente tem bastante coisa aqui, como vocês viram, vários dos aumentos de impostos, várias das reduções das despesas são bem complicadas, bem difíceis. A gente vê que todas elas estão batendo exatamente na camada trabalhadora da população, quase nenhuma está batendo lá em cima, talvez cargos comissionados, talvez um aumento aí de imposto de 11% para 14% de servidor público que pega lá o político também, mas pega uma boa parte da população que é servidora pública também, então quer dizer, pega a parte trabalhadora também. A gente vê que o ajuste está sendo feito via aumento de imposto e também dentro da classe trabalhadora. E principalmente o que me deixou muito chateado é que pegou quem resolve empreender, quem resolve fazer investimento no país. Aquela pessoa que mais emprega, que são os microempresários, que são as pessoas aí que são MEI, que são do Simples Nacional, elas vão ter um aumento na carga tributária. Imagina só, eles saíram de uma recessão, eles passaram por um período muito difícil em que a pessoa que conseguiu manter o negócio aberto é um herói, e agora no momento de surfar uma onda um pouco melhor, não, eles vão ser mais taxados. E é exatamente isso que é investir no Brasil, é isso que é ser empreendedor no Brasil. Por isso que o Brasil tem tido aí taxas de crescimento cada vez mais pífias, por isso que a nossa bolsa tem andado tão devagar, se a gente pegar aí um horizonte de 10 anos, e a gente vê que a gente ainda tem uma mídia que está falando que precisa provar isso, exatamente porque senão o Brasil não vai crescer. Exatamente o oposto. Sempre que você aumenta o imposto, você joga para o governo, que é o ente que sabe administrar da pior forma possível, é o que mais gasta de forma errada, e normalmente as economias acabam não crescendo dessa forma. Outra coisa que acabou sendo muito falada durante campanha eleitoral, durante antes e etc., é que muitos desses impostos viriam como contrapartida de redução de outras despesas, apenas para deixar ele mais justo para toda a sociedade. Como vocês viram aqui, a gente não tem nenhuma redução de despesa que vise o aumento da produtividade das empresas, o aumento da lucratividade das empresas, para que elas possam contratar mais gente, investir mais e etc. Enfim, a minha visão é que eles fizeram um estudo bem impactante, com muitas questões aqui, algumas delas que não devem passar, exatamente para eles poderem fazer uma negociação, como sempre fazem. Então não pode passar esse, mas você vota a favor de mim nesse outro ponto, aí eu abro mão desse, esse ponto aqui então, em vez de aumentar 15%, a gente aumenta 5%, e assim por diante, como tudo é no Brasil. Como a gente vê, a classe política continua sendo a mesma de sempre. E por isso que a gente sempre fala que a gente precisa investir o dinheiro e a gente precisa guardar uma reserva para o futuro. Depender realmente desse governo, qualquer que seja ele, que a gente já viu aí nos últimos 30 anos, vocês sabem que eu tomo uma política bem apartidária quando eu falo aqui, porque eu não confio em nenhum dos partidos que existem. E, enfim, é muito complicado, a gente não deve depender do governo.
Muito obrigado aí a todos. Abraço, desculpa aí o vídeo mais longo, mas realmente foi de doer aqui esse plano financeiro que foi falado. Abraço a todos, bons investimentos, bom final de semana se ainda for possível depois de tudo isso. Tchau, tchau.